apenas em relação à questão do argumento de longa duração, em relação à questão processual, dizer que não, que tem vamos dizer, uma caracterização, mas há um detalhe ainda, claro. Se poderia não utilizar, embora na verdade fosse um problema assim, o argumento do processo seria um problema em qualquer circunstância, na verdade. Mas há um plus aqui no sentido de que as pessoas poderiam não considerar exatamente pela minha maldade. Então, assim, claro, porque há alguma acusação que a pessoa, vamos dizer, tem alguma deficiência. Não quer dizer que a pessoa não consiga pregar, não quer dizer que a pessoa não consiga fazer outras coisas. Sim, perderia credibilidade. Ok. Só que com certeza a questão do processo, e nesse ponto até poderia não ser exatamente um problema. No entanto, em havendo a outra possibilidade, porque existe, de o processo levar a uma interpretação das pessoas, não só na questão da doença, mas junto com isso a questão da minha maldade, no sentido de, poxa, mas peraí, o cara tem problemas ali, não, mas em relação à questão trabalhista ou em relação à questão de paz. Mas isso também é interpretado como maldade da minha parte, e no sentido que as pessoas vão pegar muito mais pesado, no sentido de falar assim, pô, peraí, você é doente, cara? Você é doente que não trabalha alguma coisa? Tá vendo como tem essa interpretação? O processo, e isso levaria a uma interpretação do processo em relação à questão da longa duração. Porque daí a questão da doença seria usada ofensivamente contra a minha pessoa. Inclusive por pessoas que eventualmente poderiam entrar por essa via discursiva. Aí é longa duração. E é argumento escandaloso que se estenderia para durante a pandemia. E não tem como. É claro que essa é uma possibilidade. Eu poderia eventualmente não estar, vamos dizer, tão certo, embora fosse um problema, porque eu perderia a credibilidade, mas não seria de repente um problema tão grande se as pessoas apenas considerassem, o cara ainda não é que ele tenha um problema, se tiver realmente, porque as pessoas podem não, alguns poderiam não acreditar nisso, mas de repente se eles consideram como possibilidade, ou mesmo acham que eu tenho algum problema, eles vão falar assim, não, peraí, não quer dizer que ele não consiga fazer coisas boas. Então, justamente continuando, nessa hipótese poderia ser que as pessoas não entendessem que haveria. Então, continuando tendo interrupções inconsequentes aí, o povo ficar mexendo lá, não. Então, na hipótese, o processo pode não ser uma coisa, vamos dizer, tão grave, mas que geraria descredibilidade numa interpretação. Mas essa não é a única possibilidade. Nessa possibilidade, sim, poderia ser uma coisa até tolerável. E as pessoas não vão interpretar que eu não necessariamente conseguiria fazer pregação e tudo mais. No entanto, se isso for considerado como algo mais intencional e as pessoas usassem, como eu falei anteriormente nesse mesmo vídeo sobre a questão de as pessoas interpretarem isso como algo derivado de maldade, também, né, não só com isso, mas que haveria, vamos dizer, pelo menos maldade misturada, e esse argumento fosse usável contra mim, então vai gerar escândalo. E essa é uma possibilidade plausível. E se isso é uma possibilidade, estenderia para período durante a pandemia. E não, eu não aceito isso como algo correto, era uma possibilidade muito grande. E mantenho minha posição. Nessa hipótese, não haveria como continuar com essa questão ministerial, então não seria correto, eventualmente, assim fazer. Apenas se eu conseguisse resposta para tudo. E se esse era, justamente porque eu presumia que o argumento do processo não seria usado antes. Eu achava que ele não seria usado no período pré-pandêmico. Então, no período pré-pandêmico não seria usado o argumento do processo. Então, eventualmente, haveria possibilidade que eu conseguisse encontrar todas as respostas nesse período. Como há a possibilidade do uso desse argumento processual, e depois vocês confirmaram, porque depois que eu falei do processo, vocês falaram em curta e média duração, havendo praticamente uma garantia de que vocês falariam, nesse sentido que vocês falaram, mas é que vai durar pouco tempo, mas então vocês estavam falando no contexto do processo porque eu tinha falado em vídeo. Como vocês falaram nesse contexto, deu a impressão que vocês falariam. Uma vez que vocês falassem, não, mas esse argumento se estende para período durante a pandemia, que é o que, nesse caso, elimina a minha responsabilidade em havendo a interpretação de que as pessoas poderiam interpretar isso de uma maneira mais negativista, vamos dizer assim. Então, esse é o complemento e dizendo por que na questão do processo, em se encaixando essa possibilidade, e era uma possibilidade, eu não seria responsabilizável, nem na hipótese de eu não saber, que no caso, a hipótese verdadeira, nem no caso de não saber que sou mãe espiritual. Essa hipótese na qual eu fazia a
ali a premissa desse raciocínio. Claro, e se eu sei que sou mãe espiritual, na verdade eu teria que ter a mesma atitude, então não faz muita diferença aqui. Então apenas esse complemento. E vai.